Um relatório recente divulgado pela ONU trouxe à tona dados alarmantes sobre a relação entre a pobreza e a saúde mental. De acordo com o estudo, pessoas em situação de pobreza têm 3 vezes mais chances de desenvolver problemas mentais, como ansiedade e depressão. Segundo o documento, o modelo econômico atual submete as pessoas a jornadas exaustivas e condições de trabalho precárias, gerando estresse e insegurança. Para falar sobre os impactos dessa realidade e as possíveis soluções para os problemas de saúde mental que surgem desse cenário, eu converso ao vivo com o Alexander Bess, que é psicólogo especialista em ansiedade e síndrome do pânico, está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Wilker. Obrigado aí pela participação aí no programa de vocês, que é fantástico, aí na TV Pai Eterno, que realmente o Brasil hoje consiga sempre essa competência jornalística que é fenomenal. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Alexander. Para começar, quais são os principais efeitos da pobreza na saúde mental de uma pessoa? De que forma as duas coisas estão relacionadas? Bom, a saúde mental hoje ela é uma questão muito preocupante, né? Quando a gente fala em saúde, hoje nós temos 3 saúdes, a mental, a física e a econômica. E a econômica é justamente aquela da nossa matéria aqui. Quando você tem dificuldades econômicas, realmente você tem um nível de estresse mais alto, porque esse nível de estresse, Will, que fala você e todo o pessoal de Goiânia que nos assiste, em todo esse estado maravilhoso de Goiás, você tem uma questão ali de preocupação maior que se faz através do estresse. O estresse o que é? É um mecanismo de intenso sofrimento, de intensa preocupação, de intensas altercações que vem do meio externo para o meio interno. Então, o meio externo são todas as dificuldades e o meio interno é só a mente. Então, consequentemente, esse estresse, ele provoca uma ansiedade especificamente econômica e, ao mesmo tempo, ele pode provocar também uma depressão especificamente econômica. Elas não são consideradas condições clínicas da pessoa, isso é importante dizer. Então, são questões que vêm do meio externo. Portanto, elas são tanto ansiedade, elas não podem ser características de um transtorno de ansiedade ou de um transtorno depressivo, mas sim formadas pela questão do estresse, e aí elas são questões exógenas, quer dizer, que são questões psicológicas. Corrigindo-as, esses sintomas desaparecem. Certo, esse estudo, ele traz aqui, ele aponta, né, que os trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais, eles foram apontados no estudo como exemplos de jornadas de 24 horas. Não é segredo para ninguém que essa jornada impacta diretamente a saúde mental, né? Não tenha sombra de dúvida nenhuma. Mais um dado aqui do estresse, aí é um outro tipo de estresse, o estresse sobrecarregando, e a questão da carência econômica, ela aumenta também a preocupação, porque, veja, as necessidades são as mesmas para todos nós, né? Se você tem uma necessidade fisiológica, você vai na farmácia e compra um remédio que o médico prescreveu. Agora, e se você não tiver a condição de comprar um remédio, por mais barato que seja, isso é muito triste como extremamente preocupante. Então, esse tipo de situação, eu falei aqui uma situação simples, tem situações mais complicadas ainda, que não dá nem para a gente ficar relatando, que são milhões de situações. Mas se uma situação simples dessa já é preocupante, outras situações são mais ainda, né? Essas jornadas elas precisam ser realmente dosadas e medidas de acordo com a capacidade física de cada um, mental de cada um, para que realmente a pessoa não entre num estado de mental mais degenerativo e mais preocupante, porque quando você tem um estado mental muito bombardeado pelo estresse, você não vai apenas desenvolver, né, as manifestações de ansiedade ou depressivas, mas você vai desenvolver também outras manifestações que decorrem desses principais transtornos que se fazem geralmente exógenos. E a gente tem uma questão aí também hoje, né, da escala 6x1, que é muito complicada, que devia também diminuir, devia pelo menos ser 5x2 no mínimo, que é uma escala muito mais atraente do que 6x1. Então, uma escala de trabalho ali menor, estou te falando pelo modelo americano, que é 5x2. Então, é um modelo muito mais atraente, muito menos cansativo. Quanto menos cansaço a pessoa tem, maior ela vai ter criatividade e motivação para incrementar o seu salário, para incrementar alguma outra atividade paralela, sem realmente cair na malha do estresse.
Certo, a gente inclusive falou agora há pouco, né, no primeiro bloco, a respeito desse assunto. Tem uma proposta que está chamando bastante atenção, que trata justamente do fim dessa jornada de trabalho 6x1. Isso está em voga, todo mundo falando desse tema, mas agora eu quero entender de você o seguinte. Estamos falando do caso dos motoristas de aplicativo, por exemplo. São pessoas que se dedicam a longas jornadas. É um exemplo do que a gente está dando aqui, mas várias outras classes profissionais também têm jornadas exaustivas assim. A pessoa precisa trabalhar, isso aí está posto. E a pessoa fica estressada por conta disso e fica mais suscetível à ansiedade e à depressão. Como é que a gente resolve esse impasse, resolve esse problema? Porque a pessoa precisa trabalhar para viver. Ela não trabalha tantas horas por dia porque quer. Sim, é uma questão extremamente complexa. E no caso ainda de motorista de aplicativo, além do cansaço mental, nós temos aí o cansaço físico. Uma hora o organismo não segura e você pode dormir ao volante, né? Então aumenta, algumas profissões o risco vai ser aumentado, não só para a própria pessoa, como também para as pessoas que ela está ali servindo de bom agrado e por necessidade também. É o planejamento, é a criatividade, é o fazer conta, é o ver o que pode ser feito dentro das condições dela, ou se ela consegue se aliar a alguém para montar um pequeno projeto. A palavra para a tua resposta, eu falo a você e todos os nossos ouvintes aqui de Goiás, a palavra para a tua resposta seria a criatividade. A criatividade junto realmente com um plano de efetivo muito funcional e que esse plano possa melhorar as condições de vida dela, mas para isso ela vai ter que ter o quê? Vai ter que ter calma, vai ter que ter realmente um pouco de meditação, vai ter que ter boas noites de sono, porque quando você acaba com o sono, você mina a produtividade, você mina a dedicação, a motivação, porque você zera a criatividade. Sem criatividade você não consegue elaborar projetos. E justamente para a tua pergunta, o que a gente precisa são de projetos inovadores, projetos muito efetivos que possam direcionar a pessoa para um outro caminho, ou mesmo que seja uma fase de transição, e esse outro caminho poder dar até mais certo do que ela está fazendo agora, mas sem disposição física ela não vai conseguir. Porque quando você tem um sono cessado, um sono cortado, você não consegue produzir. E principalmente a parte do seu cérebro que vai ser mais afetada é o humor, né? E você sem um bom humor, você não consegue trabalhar. Então, é o planejamento, organização, boa noite de sono e tentar, através das próprias incursões dela, com ela mesma, mentais, ver o que ela pode fazer para mudar isso e melhorar a sua vida dentro do que é possível ser feito e daquilo que ela entenda um pouco. Agora me chamou a atenção o seguinte, a desigualdade social foi mencionada nesse estudo aqui, nesse levantamento da ONU que a gente está trazendo para esse nosso debate, foi mencionada como um fator de pressão psicológica, inclusive para pessoas de classe média. Ou seja, o medo de cair na pobreza tem contribuído também para o surgimento de transtornos mentais. É isso? É isso mesmo. Porque o que acontece? Esse relatório está muito certo, embora ele fale 3 vezes, eu acho que para algumas pessoas eu aumentaria para 5 ou 6, porque a esfera mental ela é individual, ela muda de pessoa para pessoa. Então, o que acontece? Porque quando você está numa linha abaixo daquela que você gostaria de estar, você não consegue atender e cumprir o seu protocolo de provisões, né? Você não consegue realmente ali sanar as dívidas, sanar as contas. Então, essa dificuldade econômica ela vai acarretar em outras questões também de ansiedade e de depressão por ações que podem ser tomadas como ações que poderiam ser ações benéficas, mas se tornam ações maléficas, por exemplo. Como, por exemplo, a pessoa entrar no mundo das apostas, né? E o caminho não é por aí. Então, mas às vezes o desespero faz a pessoa fazer isso, e esse desespero pode levar a pessoa a ter transtornos obsessivos compulsivos na vertente de jogo. Essa é uma dica que eu dou aqui, que realmente para a pessoa não entrar. Esse não é o caminho de jeito nenhum. Então, o medo se faz, Wilson, principalmente porque a pessoa ela fica receosa, não só a nível consciente, mas principalmente a nível inconsciente, né? E aí martela mais ainda o organismo, mais ainda você vai ter você vai ter aumento de pressão arterial, você vai ter um aumento
da frequência cardíaca por causa do estresse, da ansiedade. Né? A depressão não faz isso, ela remete à tristeza, mas o transtorno de ansiedade, mesmo um transtorno de ansiedade exógeno, especificamente na sua classificação econômica, faz isso. Então, essa linha de pobreza, ela suscita um medo de você não conseguir cumprir os seus protocolos vivenciais, alimentícios, escolares, acadêmicos, residenciais. Então, é por isso de você não conseguir pagar suas contas. Então, esse é um desespero que vai acumulando. Então, a pessoa, nesse momento, ela tem que ter muita centralidade mental, ela tem que ter muito foco, ela tem que ter muita determinação para ela não se adentrar em aventuras ilusórias, para que realmente essa situação não piore ainda mais. Tá certo, Alexander, muito obrigado, viu, por falar com a gente mais uma vez. Importante demais priorizar a saúde mental, fazer o possível. Sabemos, não é a realidade para todas as pessoas. Tem gente que precisa, sim, se submeter a jornadas muito longas de trabalho, mas é importante a gente ter essa atenção, ter esse cuidado com a nossa saúde mental, fazer aquilo que está dentro do nosso possível para a gente garantir, afinal, está tudo interligado, né? A mente, o corpo, tudo isso vai cobrar da gente lá na frente e a gente precisa estar sempre atento, com certeza. Obrigado, um abraço para você, até a próxima, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau.